Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Fala, galera, e esse problema aí da Caixa Econômica, né? Quais são os desdobramentos no mercado imobiliário? Mas sabia que isso pode afetar de verdade a economia do país também? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre problemas, sobre soluções, vou falar sobretudo sobre dois clientes que nós devemos sentir falta aí durante esse período aí de escassez de recurso da Caixa Econômica. Eu trouxe até uma aguinha aqui para mim, para eu tomar, porque esse papo pode se estender um pouquinho. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos e eu tenho um método de trabalho para o mercado de imóveis usados. Se você é corretor e quer se especializar nesse nicho, vai lá na descrição do vídeo, Escola do Corretor de Imóveis, é ali que eu compartilho o meu conteúdo da forma mais aprofundada e mais organizada. Ali você não vai se tornar um mero vendedor de imóveis, você vai aprender a dar uma assessoria completa ao proprietário e ao comprador, desde o primeiro momento que você conversa com o proprietário para fazer a sua captação. A minha proposta é fazer de você um técnico, onde você entenda de documentação, saiba avaliar e, sobretudo, argumentar com proprietários, convencendo ele a faixa de valor, negociar com comprador e proprietário, saber atender o cliente comprador de uma forma que você qualifica ele não pelo sonho daquilo que ele quer, mas sim pela condição de pagamento dele logo no início. Tem muito corretor que perde muito tempo com clientes sem liquidez de pagamento. Vai lá na descrição do vídeo e vem comigo para a escola. Na descrição também tem um link de um grupo no WhatsApp chamado Os Guardiões. Ali eu tenho compartilhado umas dicas extras lá para você. Outra coisa, lá na descrição tem um link de um curso de TTI. O pessoal me pergunta muito, pô, você tem algum curso de TTI para me indicar? Olha, eu tenho direcionado os estagiários daqui a fazerem o curso Instituto Paulo Apóstolo, aqui no Rio, tá? Eu consegui um desconto lá para vocês, o preço está bem acessível, vai lá, insere o meu código JF036, você vai fazer jus a um desconto. E lá, no futuro, breve aí, eu vou estar compartilhando também com vocês um conteúdo extra, lá só para os alunos do Instituto Paulo Apóstolo. Se esse vídeo for legal para você, cara, deixa o seu like, comenta, compartilha com a galera aí do mercado imobiliário. E se você for novo por aqui, me dá uma moral e se inscreve no canal. Bem, você deve estar a par aí que a Caixa Econômica ela fez uma mudança recente nas regras de financiamento, e não bastasse isso, está faltando recurso. Hoje, para você ter uma ideia, tem 20 bilhões mais ou menos de financiamentos aprovados, já com conformes, inclusive alguns deles que o cliente a Caixa Econômica já sacou o FGTS do cliente comprador, só que ela não tem recursos para financiar, para pagar. Então a gente está com 20 bi de contratos rodados, mas não liberados. Isso, de certa forma, traz o primeiro problema, que tem sido o atraso para fazer escrituras. Aqui, no nosso caso aqui, a gente tinha algumas vendas em andamento, uma nós conseguimos ali liberar logo em seguida, demos muita sorte, vou ser bem sincero para você, outras estão se arrastando, e tudo isso dificulta o mercado. E as soluções, na verdade, ou é o cliente ter que pagar com pagamento à vista, ou ele buscar outro banco. Só que outros bancos têm um financiamento com juros maior. E muitas vezes o cliente não quer se propor a pagar um financiamento maior. Então imagina, a pessoa deu um sinal, uma entrada, se comprometeu a fazer escritura em determinado tempo, houve um problema com a Caixa Econômica, ele não conseguiu fazer não conseguiu concluir a escritura, ele não quer ir pegar um financiamento num banco particular porque os juros é maior, e ali o proprietário ali está pendente, às vezes ele já deu o sinal para uma outra pessoa, para o outro proprietário do qual ele está comprando o imóvel. Então são vários os problemas
que, de certa forma, estão acontecendo aqui. São problemas, assim, até inimagináveis. Eu acredito que vocês aí estejam vivenciando alguns. Eu peço até que vocês comentem aí no vídeo qual o problema que você tá vivendo. Isso faz com que a gente tenha uma noção melhor dos resultados. E uma outra coisa que está acontecendo aqui é a questão da desfazer vendas. Por exemplo, nós tivemos uma situação aqui, e aí é o que eu falo, coisas inimagináveis. Por quê? O cliente se interessou pelo imóvel, deu um sinal, fizeram a engenharia, aprovou o crédito, o cliente pagou o ITBI, contratou o arquiteto, pagou quase 20 mil reais para o arquiteto fazer um projeto e o financiamento não saiu na previsão. Porque foi justamente quando a gente fez o sinal, foram dias antes desse problema estourar. Então a gente ficou esperando. E aí a gente estava com uma expectativa, eu particularmente, porque eu já vi isso acontecer no passado, da Caixa Econômica ficar sem recursos e ela anunciar mudanças e ali durante aquele período ali de alguns dias ou meses ou mês, eles ficaram sem recursos. Mas quando virou o mês e as regras passaram a valer, as novas regras, eles vieram com crédito. Então, eles anunciaram que teria mudança no mês de outubro, que no início de janeiro, no início de novembro, teria as mudanças, estariam prevalecendo. Ali eu falei assim, pô, não, mas quando virar um mês em novembro, eu tenho quase certeza que os recursos eles vão voltar e a gente vai estar com isso liberado. E não aconteceu. E o pior, a gente não tem perspectivas de que isso se normalize. Eu tenho falado com algumas pessoas da Caixa, algumas pessoas que ficam no meio dos bancos particulares nessa parte de crédito imobiliário, eles não têm previsão que a Caixa vai voltar a normalizar esse recurso. E com essa demanda, vai ter o jogo do Botafogo daqui a pouco, tomara que ele seja campeão, estourou um fogo daqui, por isso o susto, tá bom? E aí, quando a Caixa liberar esse dinheiro, muito desse dinheiro vai ter que ir primeiro para essa demanda reprimida, para liberar, para depois normalizar. Então, a gente vai ter problemas de atrasos, de escritura, o crédito ele vai estar entrando pouco a pouco, então a gente precisa ficar muito atento. Continuando na questão da venda que a gente estava falando, o cliente deu um sinal, o proprietário aceitou, foi programado um prazo, não pôde fazer, a gente ficou na expectativa que no início de novembro ia estar liberado, não foi. Só que o que aconteceu? A cliente proprietária, ela estava vendendo esse imóvel por conta de uma aquisição na Europa. E aí o euro disparou. E aí como que a gente resolve isso? Sei que a gente tentou, atrelou uma certa correção, conseguiu fazer com que o comprador assumisse ali um pequeno prejuízo dessa proprietária, tentamos ajustar, mas ainda a incerteza de quando vai ser liberado acabou fazendo com que, na verdade, a proprietária pedisse para desfazer o negócio e nós tivemos que desfazer o negócio. A gente ainda está tentando fazer do limão uma limonada, porque a gente perdeu uma venda? Perdeu. Mas pode surgir duas vendas, pode surgir uma nova venda desse imóvel para um cliente com pagamento à vista e o proprietário, e o comprador, que gostou muito da nossa atenção, ele já falou, olha, vou comprar com vocês, porque eu vi que vocês realmente dão uma assessoria total. Então, a gente pode fazer dessa não venda duas vendas ainda, entendeu? Então, a gente pode fazer essa coisa boa, mas é muito difícil. Eu preferia ter concluído essa venda do que ter essa possibilidade de fazer duas vendas aí num curto espaço de tempo. Então, são problemas que a gente não pode imaginar. Por exemplo, essa coisa da atrelação ao euro. A cliente está vendendo para comprar outro. Então, tem muitos problemas aí. Isso traz uma consequência em cascata. Já aconteceu uma vez comigo, há muito tempo atrás, eu fiz um financiamento com o Banco do Brasil, e quem é das antigas aí sabe como o financiamento do Banco do Brasil era demorado, e aí a gente vendeu com o Banco do Brasil, o cliente deu sinal. Eu fui na agência lá, Elite, lá do banco, falei com a gerente me jurou de pés juntos
que a escritura saía em até 75 dias ou 60, se eu não me engano. Eu, gato escaldado, peguei e falei assim, olha, mas tudo bem, eu vou colocar 90 dias pelo menos para nós fazermos a escritura. Não, tudo bem, dá prazo. Não fizemos em 90 dias, não fizemos em 4 meses, em 5 meses. Eu acho que a escritura saiu só depois de 6 meses. E a cliente que tinha vendido esse imóvel, ela já tinha dado sinal para o outro proprietário que estava vendendo para ela. E esse também deu um sinal para um outro proprietário do imóvel que ele estava comprando. Para eu amenizar as coisas, gente, eu tive que falar com todos esses outros proprietários. Não foi eu que vendi, mas eu tive que falar para eles, explicar para cada um o que estava acontecendo, para que eles não se... para que eles relevassem aquilo ali, para que eles compreendessem que não tinha sido uma desistência da proprietária que estava vendendo com a gente, que estava com o dinheiro preso, mas sim um problema do financiamento que estaria sendo resolvido. E a gente conseguiu ali conciliar, mas é um efeito em cascata. Então, muitos são os problemas que afetam isso daí. E aí, assim, a primeira coisa também que eu queria falar é sobre a fonte. Por que está faltando recurso, né? Na verdade, os recursos do financiamento para a Caixa Econômica, ela vem, a priori, de 2 fontes de recurso, né? Fontes originárias. Na verdade, ela vem principal, ela vem da poupança. E aqui eu vou dar um texto aqui, é um texto até tirado da IA, tá? Eu fiz uma perguntinha lá, ajustei alguma coisa para ver se ela me respondia algo bem próximo do que deve ser a realidade. E aí ela me deu a seguinte resposta: a Caixa Econômica Federal espera manter o ritmo de crédito imobiliário em 2025, apesar de algumas restrições. No entanto, o cenário para o próximo ano é considerado sombrio por alguns. Em novembro de 2024, a Caixa Econômica implementou mudanças nas regras de financiamento, como a redução da cota de financiamento e exigência de entrada maior. Passou, né, de 80% para 70% mínimo de entrada. Essas mudanças podem começar a ter efeitos fortes a partir de 2025. Outros fatores que podem afetar o crédito imobiliário incluem, olha a importância, a poupança está em baixa, o que faz com que o setor imobiliário busque outras fontes de financiamento. Então, a fonte primária do recurso do financiamento vem da poupança. Como a poupança, os depósitos estão em baixa, tá? Por vários motivos, pela correção que é pequena, pela necessidade do brasileiro de dispor do dinheiro que está lá em poupança para fazer pagamentos de coisas básicas, também por conta de muita oferta de tipos de financiamentos mais lucrativos, tem feito com que as pessoas não deixem dinheiro mais na poupança como antigamente. Então, isso é uma coisa que diminui o recurso e afeta diretamente o mercado imobiliário. Também, aqui está ilustrada, a IA me deu, o pacote de contenção de gasto anunciado pelo Ministério da Fazenda prevê uma economia de 70 bilhões nas contas públicas em 2025 e 2026. Então, eles estão reduzindo o gasto público, não, é isso mesmo, prevê uma economia dos gastos públicos. Só que o atual governo, me perdoe falar, ele está gastando muito há muito tempo, gente. Na verdade, a Caixa Econômica, isso também é uma ideia aqui de um jornalista e também advogado, que ele falou o seguinte: a Caixa sem caixa, os impactos da gestão deficiente no setor habitacional. O recente anúncio de mudanças nas regras do programa Financiamentos, incluindo o programa Minha Casa e Minha Vida, é apenas mais um reflexo de uma gestão federal falha e desastrosa. A publicação aqui rápida, mas acho interessante. A Caixa Econômica já foi símbolo de banco público robusto e essencial para o desenvolvimento social e da economia do Brasil, e hoje atravessa um período de grande crise institucional. O recente anúncio de mudanças nas regras do programa Financiamento, incluindo o programa Minha Casa e Minha Vida, é apenas mais um reflexo de uma gestão federal falha e desastrosa que vem comprometendo diversas autarquias empresariais.
Aqui eu vou resumir aqui. Esse cenário reflete o caos gerencial instalado no governo federal, que em vez de fortalecer as autarquias, parece empenhado em desmantelá-las. A Caixa Econômica e todas as demais instituições ligadas ao governo foi transformada em ferramentas fundamentais de política pública, a um símbolo do que há de pior na gestão pública atual. A falta de compromisso do planejamento de longo prazo e a incapacidade de atender às demandas sociais, o que era a bandeira do governo atual até o resultado das eleições. Então, na verdade, a gente está vivendo na Caixa Econômica um resultado fruto do que ocorre na gestão do país, tá? Isso é questão de gestão aí. E outra coisa, tem a questão da poupança, que os depósitos estão baixos, mas também uma outra fonte de recursos da Caixa Econômica vem do FGTS, tá? E o FGTS também tem vivido um momento de saldo de recursos baixos. Por quê? Está havendo muitas demissões. Outro dia, nós fomos aqui numa agência da Caixa Econômica e conversando com o gerente, perguntando se ele achava se tinha alguma previsão. Ele falou, gente, olha, não tem previsão e, assim, tem acontecido muitas demissões, as pessoas têm sacado muito o FGTS. Inclusive, há pouco tempo, o governo deliberou, né, o limite das pessoas poderem fazer empréstimos consignados à base do FGTS. Então, se as pessoas sacam o FGTS para pagar algumas coisinhas, umas dívidas, vai faltar recurso do FGTS para ajudar a financiar o mercado imobiliário. Então, tudo isso é, de certa forma, um problema de gestão, primeiro, do país. Depois, sinto aí os defensores partidários, governar. A gente precisa olhar para isso. Os governantes precisam ter mais responsabilidade. Eles também estão afortunados, meu amigo. E a gente, que pena, e não é só no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma das vítimas. Então, é preciso que a gente entenda isso, cobre, sabe, fique atento para que a gente possa, de certa forma, ultrapassar esse momento. Eu, sinceramente, pensei que esse período de pouco recurso ia durar muito pouco, mas estive enganado, ele está aumentando. E se estender por mais tempo, o que vai acontecer? Uma das coisas que vai acontecer, e já aconteceu, é o aumento dos juros do financiamento nos bancos particulares. Se a Caixa Econômica não tem, o Itaú fez isso logo no início. O Itaú, assim que a Caixa falou que ia emprestar menos dinheiro e estava faltando, o Itaú aumentou o percentual de juros dele. Vai acontecer isso. Se estender para o ano que vem, vai estender mais ainda. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Temos como trabalhar com menos crédito imobiliário. Tem formas de você trabalhar. Eu mesmo sou de uma época do mercado em que o crédito imobiliário ele existia muito pouco. E mesmo assim eu vivi anos maravilhosos, mesmo sem tanto recurso, mesmo com os financiamentos sendo algo muito burocrático. O proprietário não aceitava financiamento. Só para você ter uma ideia, muitos proprietários não queriam aceitar financiamento, que era algo burocrático, demorado. E a gente vendíamos bem, inclusive, eu acho particularmente até um mercado mais saudável, quando as pessoas conseguem adquirir imóveis fruto do poder aquisitivo dele mesmo, daquilo que ele foi poupando durante anos e anos, fruto da melhora social dele, não fruto de pegar empréstimos imobiliários a pagar a perder de vista, muitas vezes com prestações muito acima do valor que seria um aluguel. E eu acho, às vezes, mais saudável até esse tipo de mercado com menos intervenção de financiamento. Esse é o meu modo de ver no mercado que eu atuo. Eu sei que tem mercados aí que são mercados
aonde a maioria dos clientes eles precisam comprar usando financiamento, financiam, se puder, financiam 100%. Muitos desses clientes depois acabam perdendo o imóvel, não conseguindo pagar a prestação, ficam traumatizados, mas aqui na região aonde eu atuo em particular, eu acho muito saudável essa questão de pouco crédito. Eu mesmo, assim, aqui a gente tem uma quantidade boa de clientes com pagamento à vista, de clientes com menor valor de financiamento, com uma boa entrada, então tudo isso facilita o nosso mercado. E aí o que acontece também? Um dos pontos muito legais aqui desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que ninguém vai falar, nesse momento agora, a gente já está sentindo um pouco a diminuição das leads, dos clientes. Quem são esses dois clientes principais? É o cliente que vai financiar o imóvel através da Caixa Econômica. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que é só eu instalar o dedo com o imóvel para ela, ela vem aqui e compra, mas ela ia usar o financiamento da Caixa Econômica. Então, durante esse período, eu conversando com ela várias vezes, a gente ficava na perspectiva do mercado, do financiamento voltar a liberar, e aí sim eu poderia ter uma previsibilidade. Quando ela olhasse para o imóvel, quisesse comprar, a gente poderia fazer um sinal, ter uma previsão de financiamento. Eu não posso hoje. Então o que eu fiz? Eu parei de tentar encontrar algo para ela. Só que passando essas semanas, eu conversando um pouco melhor, ela agora, essa semana, ela aceitou fazer a simulação pelo Itaú. Então, dependendo do imóvel que eu mostre para ela, ela gostar muito, ela vai topar pegar o financiamento do Itaú nesse primeiro momento. Então, só para falar isso para vocês, que é esse cliente que está na iminência de comprar algo, porque quer comprar com financiamento da Caixa, não quer pagar um juros maior, ou tem um relacionamento bom com a Caixa, não tem com outro banco não libera algum tipo de financiamento para ele por alguns motivos, então ele precisa da Caixa. Esse cliente, ele não está comprando agora. Inclusive, se ele tiver aí na tua mão aí, cuidado, tenha muito cuidado para fechar esse negócio, porque você vai precisar prever quando a escritura vai ser feita, sendo que a Caixa Econômica não tem recurso. Então você precisa ter muito cuidado para formalizar a intenção de compra. Esse cliente, os que estão mais conscientes, eles já pararam de olhar, porque eles sabem que a Caixa Econômica não tem recurso. Mas um cliente principal que a gente está sentindo falta, sabe quem são? São a maioria desses proprietários que venderam o imóvel para esses clientes através do financiamento da Caixa. Esses 20 bilhões de contratos aí com conformes, é claro que desses 20 bilhões, tem uma boa parte, talvez a maioria, não seja proprietários de imóveis usados. Mas esse proprietário, ele está impedido de comprar algo por conta do financiamento. Então a gente está sentindo falta desses dois clientes. O cliente que vai precisar usar o financiamento da Caixa Econômica e o proprietário, o cliente, na verdade, que está esperando o financiamento liberar na conta dele para ele se tornar um cliente comprador. Então, esses dois clientes a gente está sentindo falta. E aí, uma outra coisa. As pessoas ficam muito preocupadas com a economia afetando o mercado imobiliário. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito piamente que o mercado imobiliário travado, ele atrapalha a economia. Porque, olha só, 20 bilhões que não está circulando. Esses 20 bilhões hoje talvez não existam. Depois que esses 20 bilhões entrarem e for uma parte para cada um dos seus proprietários, suas construtoras, eles vão usar esse recurso fomentando a economia. No mercado de imóveis usados, o proprietário que receber esse dinheiro, ele vai pagar a comissão do corretor, ele vai comprar, ele vai pagar mudança, porque ele vai ter que mudar para um outro lugar. Esse comprador vai fazer uma reforma nesse imóvel, vai comprar material de construção, vai pagar um pedreiro, vai pagar. Existe uma cadeia de gastos
quando se ocorre essa questão do dinheiro. Então, esse dinheiro está travado. Quando esse dinheiro entrar de novo no mercado, ele irriga de novo a economia. Por exemplo, as vendas que a gente está demandando, aguardando a Caixa Econômica, quando sair, a gente vai receber a comissão e a gente vai poder fazer aquisição, vou poder comprar um celular novo, vou poder viajar, vou poder ir num restaurante melhor, vou poder viajar, vou poder comprar bens e utensílios. E tudo isso, esse dinheiro está preso e a economia deixa de girar. Então, tudo isso vai impactar ainda muito. Tomara que esse recurso ele volte a fluir, que o governo ele consiga criar outras fontes de recursos para os financiamentos imobiliários, porque é muito importante para a economia do país, o mercado imobiliário girando, ele ajuda toda a economia. Agora, enquanto isso não vem, cautela na hora dos fechamentos. Se puder, leve a princípio para os bancos particulares. Estratégia, valorize o seu cliente com pagamento à vista, que o seu proprietário também valorize ele e a proposta dele, de repente. Basicamente isso. Gostou do vídeo? O vídeo foi útil para você, cara? Contribui com ele, deixa seu like, comenta, compartilha e vem comigo para o Escola do Corretor de Imóveis. Sabe por quê? Porque, isso aqui, é corretor de imóveis. Um abraço!